ao povo santo de Deus que está conosco reunido nessa noite e a todos que estão acompanhando a live Jesus Reina nesse momento e irá acompanhar a live Jesus Reina. Meu forte abraço aos que estão aqui em Pernambuco e aqueles que estão fora do estado, meu forte abraço também. E a todos os ministros em graça que estão ministrando nesse momento o Evangelho da graça de Deus, este Evangelho que tem transformado vidas. Então, meu querido, é um privilégio, né? Nós podemos congregarmos, reunirmos como igreja do Senhor, como corpo do Senhor, para pelo Espírito manifestar aquilo que Ele preparou para nossas vidas. Querido, abra sua Bíblia. No livro, ou a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Meu forte abraço aos ministros aqui em Pernambuco, Erivelto Soares, Sérgio Anjo, Antônio José, que estão também ministrando a graça do Senhor nesse momento. E o nosso abençoado Cláudio e seu irmão Gilberto aqui no Jordão Alto. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz a palavra do Senhor. O título da mensagem é Apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo a Deus. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo a Deus. Então o apóstolo, escrevendo aos Romanos, ele orienta como a igreja deve se apresentar, diferente do que nós vemos hoje no mundo religioso, né? Então Paulo diz: rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, maravilhoso Deus e soberano, te louvo, ó Pai, porque o Senhor nos reúne para, pelo Espírito, aprendermos a vivermos como filhos, apresentando a Ti os nossos corpos em sacrifício vivo, Senhor. É nessas primícias que nós nos agrupamos para ouvirmos o que o Espírito tem a nos falar acerca desse ajuntamento, deste culto racional, o qual é o culto que edifica, que transforma verdadeiramente a tua igreja, Senhor. No nome de Jesus, irei usar a Escritura como regra de fé da igreja, para que cada dia apresentemos o nosso sacrifício vivo e agradável a Ti, Senhor. No nome de Jesus, toda a igreja diga graças a Deus. Santos, amados do Senhor, eleitos, pedras vivas, mais do que vencedores. Queridos, nós nos reunimos como igreja para apresentarmos a Deus aquilo que Paulo chama de sacrifício agradável. Sacrifício não das obras, das abluções, do regimento da lei, mas sacrifício que expresse o nosso corpo em louvor, exaltação ao único e ao soberano Deus. Nós vemos que a igreja hoje, meu querido, está apresentando o seu corpo ao exorcismo de um líder religioso, a sabedoria, a inteligência
de um líder, menos sacrifício que exalte a Deus. Então, o que nós vemos atualmente no mundo religioso é o emocionalismo. Aquilo que faz com que a igreja não produza frutos do Espírito, mas produza frutos da carne, do esterismo que vivenciamos hoje. Então, queridos, observe que ele diz que apresentar é expor, é mostrar, é colocar, meu amado, a igreja de forma edificada sobre as verdades de Deus, sobre a coluna do Evangelho. Como ele também diz que este culto deve ser racional, um culto de entendimento, um culto de sabedoria, um culto intelectual, e não esse culto do esterismo, o qual a igreja produz hoje. Nós vemos que, quando eu olho para o Face e observo as mensagens que são compartilhadas, e as pessoas amam ver o espiritismo evangélico, porque as mesmas ações, eu estive nesse lugar e vi que, e quando observo aquelas ações, vejo que é a mesma atitude, meu amado, a mesma ação, a mesma forma de cultuar aos deuses pagãos, aos deuses do Egito. Isso a igreja de Cristo assimila fácil. Mas quando o evangelho é propagado na essência, afirmando que ela está aperfeiçoada, afirmando que ela é uma igreja santa, afirmando que o maligno não pode tocar, isto é irracional para eles. Racional é ele ver as pessoas falarem em línguas estranhas. Racional é ver as pessoas pulando com gestos estranhos. Para ele, isto é o culto racional. A essência do culto, do louvor racional a Deus, meu amado, está totalmente desvirtuado. Queridos, Jesus foi imolado, Jesus foi oferecido como sacrifício perfeito. A igreja não entende isso, que Jesus foi ofertado, que Jesus foi oferecido como sacrifício perfeito para libertar, transformar, resgatar a igreja das obras sacrificiais. Agora, 99% daqueles que se diz salvo, eles não entendem, não compreendem que um período da história da igreja, ela esteve debaixo da condenação, da ira de Deus. E por isso que os judeus, ele permaneciam na prática das abluções, das oferendas, dos sacrifícios, para aplacar a ira de Deus. Por isso que anualmente o sacerdócio ia e oferecia sacrifício de animais para purificar o pecado do povo. Então, queridos, santos de Deus, mesmo ciente que a igreja está aperfeiçoada, que a igreja está santificada, que a igreja está consagrada ao Deus eterno, os líderes permanecem a levar a igreja oferecendo sacrifício humanos, da carne, ano após ano. E a igreja não atenta para o único sacrifício que lhe aperfeiçoou para sempre. Amados, os sacrifícios humanos nunca tornará a igreja perfeita. Os sacrifícios humanos nunca tornará a igreja perfeita. Só, queridos, abençoados, o sacrifício de Cristo, entenda, aperfeiçoou, justificou, restaurou, libertou, salvou
para sempre da condenação eterna. Então, todos eleitos e predestinados, antes da cruz e depois da cruz, estão o que, igreja? Restaurados, aperfeiçoados, abençoados com toda sorte de bênção. Mas a igreja não compreende isso. Ela entende que tem que sacrificar, que tem que pagar um alto preço, que tem que se flagelar-se para alcançar esta perfeição, a qual o Senhor diz que nós já estamos aperfeiçoados. Eles não entendem o que é um culto racional, um culto agradável a Deus, um culto que exalte, que enobreça tão somente ao Criador. Por isso que se usa muitos jargões nos seus cultos, expressando Deus lutando com um imponente imbatível. O diabo no mundo religioso é um imponente imbatível diante de Deus, que Deus nunca consegue destruí-lo. Mas sabemos que na cruz do Calvário o Senhor destruiu aquele que tinha o poder da morte. Então, queridos, a lei era sombra, imagem, figura dos bem-vindouros. Como a igreja não entende que a lei, que os sacrifícios, que as abluções era a sombra dos bem-vindouros, ela permanece aplicando em suas vidas os sacrifícios. Ano após ano se flagelam, se martirizam para alcançar uma perfeição que nunca chegarão por obras humanas, por sacrifícios humanos. Por isso, igreja do Senhor, ninguém se tornará perfeito oferecendo os mesmos sacrifícios. Hebreus. Então, como devemos nos apresentar a Deus? Qual o sacrifício que devemos mostrar no dia a dia como igreja de Jesus? O amor, a misericórdia, a bondade, são esses sacrifícios que Deus requer de nós. Então, Hebreus capítulo 13, versículo 15. A igreja de Jesus está enraizada sobre uma cultura ferrenha, que é, meu amado, acreditar que a Escritura foi escrita para ela hoje, como ela tivesse sido escrita hoje. Ela foi escrita para um povo, num período, com um contexto social, com a cultura que eles viviam. Por isso que quando lemos a Escritura, vemos alguns textos, a colocação do verbo, mostrando para um futuro do indicativo. Mas quando aprendemos que este futuro não representa a igreja atual, mas estava falando com a igreja da geração de Jesus. Você observa que o próprio ministério de Jesus, os apóstolos, eles falaram não com a nossa geração, meu amado, mas com a geração deles. A Escritura foi usada para a geração deles. Versículo 15 ele diz: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Ora, já mostra que não é o sacrifício que nós vemos aí no mundo religioso, no segmento religioso. Ele diz que por meio de quem? Não é por meio de uma denominação, não é por meio de um líder religioso, mas por meio do cabeça da igreja, Cristo Jesus. Ofereçamos o que? A Deus sempre sacrifício de louvor. Esse louvor, meu irmão, não é só aqui abrir a boca e louvar a Deus, não. Esse louvor é a atitude, é a ação como filho de Deus. O que Ele pede de mim hoje, como uma igreja aperfeiçoada, como uma igreja santa,
É esse louvor, as minhas atitudes de misericórdia, as minhas atitudes de amor, as minhas atitudes de piedade, de caridade. Então ele diz: olha, sempre ofereça a Deus esse sacrifício. Não é o sacrifício das obras humanas a qual a igreja está permeada. O batizar-se nas águas, o subir o monte, o jejuar, o dizimar, tudo isso fazia parte das obras da lei, dos mandamentos da lei, dos rituais da lei. Mas quando se fala, meu amado, do sacrifício de louvor, a igreja se distancia. A misericórdia é um sacrifício de louvor. A bondade é um sacrifício de louvor. E ele diz que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Então não é sacrifício de óleo ungido, não é ungir a cabeça de uma pessoa, não é, meu amado, passar por tapete de sal grosso. O louvor que exalta, que engrandeça a Deus, através de atitudes santas, atitudes piedosas, atitude generosa, a partir da igreja. Não é eu trazer amuleto para ser ungido. Isso não é louvor a Deus, meu amado. Isto é mercantilismo. Isso é oferenda a demônios, como se fala no Velho Pacto. Como os egípcios gostam muito de demônio, a igreja de Cristo gosta muito de demônio hoje. Por ver e falar de demônio lá no Velho Testamento, se apegam tanto a essa crença que tudo hoje é demônio na vida deles. Queridos, amados, a igreja está liberta. Acorde, meu amado. A igreja está liberta. A igreja não está possessa por demônio nenhum. O que prende você é a sua natureza humana, que destrói, que corrompe a tua dignidade como pai, como esposo, como trabalhador, como funcionário, como patrão. Não é demônio nenhum. Então teus lábios oferecem sacrifícios aos deuses, menos ao Cristo. Versículo 16 diz: não negligencieis igualmente a prática do... Você observa que Paulo está falando de quê aqui? Qual é o louvor que Paulo está falando? Será que é o louvor, meu amado, de passar uma noite em vigília? É evidente que não. Não é desse louvor que Paulo está expressando, que está chamando os judeus para participarem. E ele diz: igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Quer dizer que tem que ver uma mútua, uma igualdade, uma cooperação, meu amado, pois com tais sacrifício Deus se compraz. Então quer dizer que Deus não se compraz com esse sacrifício que nós vemos aí? Não. Esse sacrifício que a igreja ano após ano vem praticando, Deus se compraz? Não. O sacrifício que Deus se compraz é esse aqui. Que haja uma mútua cooperação, meu amado, entre os salvos, entre os eleitos, entre os predestinados. Nesse sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios. Então, queridos, amados do Senhor, a igreja de Jesus participa do culto a ídolos, não ao Deus soberano. Observe que em Colossenses 3, no livro de Colossenses 3, versículo 16, livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 16, ele diz: habite o quê? Ricamente as obras, os sacrifícios, as abluções, as festas? Não, ele diz: habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. Então, o que deve habitar na igreja?
a palavra, a essência, que é a palavra de Deus, meu amado. O sacrifício não produz milagre. O sacrifício não produz libertação. O sacrifício não produz transformação, mas a palavra produz. A palavra produz. É isto que a igreja não entende, que precisa acordar urgentemente. Homens e mulheres corajosos para anunciar este evangelho que impactará, meu amado, esta nação. E Deus tem feito isso. Deus irá acordar os seus filhos. Então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não é a palavra de uma reunião de homens, meu amado. Não é a palavra de um conselho de pastores. Não é a palavra de um concílio religioso. Mas a palavra de Cristo, ela tem que habitar em nossas vidas. Ela tem que ser o centro que molde nossas vidas. Então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruindo-vos, quer dizer que precisamos que essa palavra nos instrua. E aconselhai-vos mutuamente que, se eu tenho dificuldade, meu amado, em alguns assuntos, você deve procurar alguém. Procurar quem? Alguém que está com uma capacidade melhor do que eu para desmistificar essa dificuldade que você tem. Tal assunto que você ainda não tem domínio. Então você vai procurar alguém que tenha domínio sobre aquele assunto para te transmitir algo salutar, algo saudável, algo agradável, que é o teu sacrifício a Deus, para que você não esteja sacrificando a ídolo, mas a um único Salvador. Então ele diz: em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então quer dizer que você veio ou vai a um determinado lugar, você é cobrado para louvar a Deus. Você é cobrado. Mas aqui a palavra diz que esta reunião, a qual nós fazemos, meu amado, é para expressarmos louvor a Deus. E isso com gratidão, graciosamente, benevolentemente. Não é uma coisa que eu devo cobrar a você, ou impor sobre você, aplicando sobre a igreja o jugo pesado do dízimo. Isso é um jugo. Mas que você, meu amado, diz aqui, deve expressar o teu louvor, a tua gratidão a Deus, com um coração de gratidão. Então, quando a palavra habita ricamente em minha vida, eu vou expressar, meu amado, louvores que expressa a grandeza de Deus. Amados, na antiga aliança, a adoração, o louvor estava centralizado no altar, com apresentações de sacrifício a Deus. A maioria das vezes o sacerdote ofertava animais. Estas ofertas eram apresentadas para expiação de pecados. Contudo, meu querido, não possuía nenhum valor ou nenhum poder expiatório por si só. Era símbolos que apontava para o grande sacrifício que seria feito na cruz, através de Cristo. Queridos, Cristo realizou o sacrifício perfeito por sua igreja. Cristo realizou o sacrifício perfeito por sua igreja, por toda geração. Por toda geração, a igreja, meu amado, é vista por ele hoje
aperfeiçoada, santificada, justificada, regenerada, salva para sempre. Amém. Não precisa, querido, de eu estar pagando para ser salvo. Não precisa de eu estar me flagelando para ser salvo. Porque, meu amado, a salvação é um dom de Deus. Foi Ele que conquistou por minha vida e por tua vida. Queridos, a igreja não está debaixo de sombras ou bens vindouros. A igreja está debaixo dos bens superiores. A igreja está debaixo da graça de Deus. Então, amados do Senhor, nesse contexto nós vemos que a palavra tem que habitar ricamente em nossas vidas. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Hebreus, no capítulo 9 de Hebreus, versículo 11 em diante. Hebreus, capítulo 9, versículo 11 em diante. Ele diz: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizado, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Maior e perfeito tabernáculo, não gerado por mãos humanas, não criado por mãos humanas. Ele diz, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Quer dizer que Cristo entrou no Santo dos Santos e trouxe o que, igreja? Eterna redenção. Então você hoje não precisa de um auxílio, você não precisa de auxílio de homem para entrar no Santo dos Santos, porque o Santo dos Santos reside em você. Você é o tabernáculo, você é a igreja, você é a morada do Deus vivo. Você é o Santo dos Santos hoje, meu amado. Quando Paulo falou isso, estava falando do tabernáculo de Jerusalém, o qual o sacerdote entrava, e Jesus entrou, e ali, com o seu sacrifício, ele trouxe a perfeita redenção para a sua igreja. Sua igreja está aperfeiçoada. Então, o templo não está mais em pé. Você, hoje, é o templo de Cristo, meu amado. Você é o templo de Deus. Por isso que não precisa mais de se apresentar sacrifício de animais, mas hoje apresentamos com sacrifício vivo, agradável a Deus. É o culto racional, é o culto de inteligência, é o culto de sabedoria, é o culto que apresentamos a Deus, meu amado, o nosso louvor através dos nossos lábios. Versículo 13, ele diz, portanto, se o sangue de bodes e de touro, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam. Quer dizer que naquele período da lei, o sangue dos animais, ele momentaneamente purificava aparentemente o homem, porque seu espírito estava ainda imaculado. Só através do sacrifício de Jesus que houve a perfeita purificação. Então ele diz, quanto à purificação da carne, quer dizer que quando se oferecia o animal, havia aparentemente uma purificação na carne, momentaneamente. Versículo 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência
de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, querido, enquanto os filhos de Deus não entender que as suas obras não purificam a consciência, eles vão continuar na prática de obras mortas. Essas obras que eles praticam é obra morta, porque são obras da lei, que os separa, que o distancia de Deus. Eles acreditam que estejam próximo de Deus. Então, queridos, o que purifica a consciência não é o sacrifício, mas a palavra viva, a palavra que é o poder de Deus, como Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, versículo 17. Ali está o poder de Deus para purificar a consciência das obras mortas, ou seja, daquilo que a igreja praticava no futuro, como nós éramos praticantes no futuro, como nós enveredávamos por obras mortas no futuro, no passado. Nós assim estivemos num determinado período de nossa história, como igreja de Cristo, nas práticas de obras mortas. Então, queridos, quando a consciência é transformada, quando a consciência é desenvolvida, ela passa a apresentar a Deus sacrifício agradável, e não mais sacrifício de obras mortas. Veja aqui no versículo 15, ele diz: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam, ele diz, recebam, não vai receber, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Se você foi chamado, você recebeu, meu amado, a eterna promessa da herança. Você não vai receber a promessa da salvação, a promessa da libertação, a promessa da transformação. Essas promessas já estão sobre a tua vida. Então, queridos, amados de Deus, não é preciso mais a igreja submeter-se à religiosidade, a costume, a tradições. Não é preciso mais, meu amado, a igreja estar submetendo a ditames humanos para ofertar obras mortas. Quanto mais ela se submeta a ditames humanos, ela vai estar submetendo ou praticando obras mortas, obras que não agradam a Deus. Então, querido, não é preciso mais a igreja estar subindo um monte, se flagelando, pagando promessas, fazendo aquilo que a palavra não exige mais dela. Queridos, os sacrifícios para expulsar demônio nós vemos em vários lugares. Quantos sacrifícios se faz? Amados, Cristo já realizou tudo isto em nosso lugar, com o seu sacrifício perfeito. Cristo já assumiu, meu amado, o meu lugar e o teu lugar. Ele pagou o preço para que hoje nós estejamos livres. Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, versículo 14, ele diz: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, a remissão da lei mosaica, meu amado. Então, a lei mosaica foi redimida de nossas vidas, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, porque a lei, ela apontava o pecado, e Cristo, com o seu sacrifício, ele removeu a lei da igreja, ele removeu o pecado da igreja, para sempre. A igreja hoje não tem mais pecado, meu amado. A igreja pratica obras da carne. Você pode estar praticando a obra da carne, e aqueles que praticam a obra da carne vai colher o que está semeando. Cuidado com o que você está semeando. Esta é a orientação
que Paulo dá para a igreja. Ela está aperfeiçoada, ela está santificada no Espírito, mas ela pode produzir obra da carne, né? E essas obras da carne pode fazer com que você colha frutos desagradáveis. No versículo 15 ele diz: esta é a imagem de Deus, invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele quem? Em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio deles e para ele. Então, tudo, querido, que os nossos olhos alcançam e enxergam, foi criado por ele. E com uma finalidade. Tudo tem uma finalidade, meu irmão. Então, queridos, santos de Deus, amados, então, nós sabemos que o homem, meu amado, não é justificado por se flagelar, por se sacrificar, por trazer o dízimo à igreja. O homem é justificado pelo sacrifício de Jesus. Gálatas, capítulo 2, Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Gálatas 2, versículo 14. Ele diz: quando, porém, Gálatas 2,16, estava lendo um versículo antes. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Então, queridos, ninguém é justificado por obras da lei, ou por sacrifício meritório, por aquilo que pratica, por aquilo que faz, mas pelo sacrifício eterno de Cristo, sacrifício perfeito. Queridos, se vivermos praticando os mesmos sacrifícios da antiga aliança, estamos anulando o sacrifício perfeito de Cristo. E é isso que a igreja atual tem feito, anulado o sacrifício de Cristo, porque acreditam que ele fez 50% e eu tenho que fazer 50% para cumprir cabalmente o que Deus exige da igreja. Amados, isso é um engodo, isso é um engano, isso é uma mentira, isso é uma heresia, dizer que você tem que fazer 50%. O sacrifício de Jesus foi perfeito para sempre, amado. Não é mais para a igreja estar praticando o sacrifício da lei. Aquilo foi para um período, para um povo específico, não para a igreja gentílica. Abençoado, igreja amada de Cristo, Paulo disse que temos que apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Queridos, o culto das obras, o culto de sacrifício, não é um culto racional, é um culto inteligível, é um culto desagradável, é um culto de superstições, de histerias, de rituais, de cerimônias. É um insulto a Deus o que nós vemos hoje no mundo religioso. É um insulto a Deus, porque jamais, amados, igreja abençoada, igreja predestinada, jamais as obras da lei aperfeiçoará a igreja. Paulo diz o quê? Aqui, que ninguém será justificado por obras da lei.
Você pode estar praticando. Você pode estar praticando, mas essas obras que você pratica não te aperfeiçoa diante de Deus. Não te mostra mais santo do que o outro. Não é as obras, não é o jejum, não é a vigília, não é esta coisa, meu amado, de deixar de comer que vai te santificar a Deus. Jesus disse no seu ministério terreno: santificai-vos na palavra. A minha palavra é a verdade. Então, queridos, santos do Senhor, milhares de filhos estão ainda, meu amado, insultando a Deus. Quando vem ao salão, quando vem a um determinado lugar, dito igreja, e começa a ofertar sacrifício de obras, isso é insultar a Deus, porque a palavra diz que nós não somos justificados por obras da lei. Veja o que Paulo disse em Hebreus. Volte para Hebreus, capítulo 10, Hebreus 10, Hebreus 10, Hebreus 10, versículo 1. Hebreus 10. Aqueles que são, meu amado, que têm o espírito vivificante, eles compreendem. Mas aquele que é alma vivente não entende isso. Vão continuar nas obras da carne, vão praticar lascívia, vão praticar imundícias, porque são alma viventes. Agora, os espíritos vivificantes entendem o que Paulo fala pela revelação de Jesus Cristo. Por isso que não praticam mais as obras da carne. Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bem, quer dizer que a prática da lei apontava para algo superior, algo maior, algo espetacular, que eles ainda não tinham visto. Não é? Era sombra, meu irmão. Tudo aquilo que eles praticavam, festa de lua nova, guarda, tudo aquilo ali era sombra do real, do verdadeiro. Ora, visto que a lei tem sombra dos bem vindouros, não a imagem real das coisas. Quer dizer que a igreja de Jesus está vivendo uma irrealidade, não a verdade. A igreja não vive a verdade, ela vive uma irrealidade daquilo que ainda faz. Não a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetualmente, eles oferecem. Então, o escritor deixa claro, meu amado, que por mais que eles façam esse sacrifício, ano após ano, perpetuamente, nunca os aperfeiçoará. Suas mentes continuarão infrutíferas, ofertando obras mortas ao Criador, e não obras agradáveis a Deus. Queridos, santos do Senhor, entenda, você não vai tornar-se perfeito, você está perfeito. Você está perfeito pelo sacrifício único de Jesus Cristo. Então, as obras que eu pratico na carne não torna perfeito, meu amado. Ele diz: com os mesmos sacrifícios que anos após ano oferece. Então, queridos, santos de Deus, eleitos, milhares de pessoas estão dentro de um salão nesse momento, ofertando sacrifícios de obras ao Senhor. Mas esses sacrifícios não mudam o seu entendimento. Então, os sacrifícios da lei, meu amado, porque todo aquele sacrifício era sombra dos bem vindouros.
Queridos, os bem-vindouros já chegou, já está sobre a igreja de Cristo. Cristo está em você, Cristo habita em você, Cristo reside em você. Então aquele sacrifício transitório da lei se concretizou no sacrifício perfeito de Jesus. Ali foi realizado o mais excelente sacrifício. Cristo foi o mais excelente sacrifício já realizado, meu amado. Por isso não precisamos praticar sacrifício algum. Não precisamos praticar sacrifício imposto pela lei, porque Cristo já cumpriu cabalmente em nosso lugar. Cristo foi o nosso substituto. Por isso que devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo a Deus, e não as nossas obras sacrificiais a Deus, mas, meu amado, a nossa mente, o nosso entendimento a Deus como sacrifício vivo. Paulo, quando escreve ao Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 20. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 20. Leia o 19. Ele diz: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Então quer dizer que a lei diz, sabe que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei. Então, para os que vivem na lei, meu amado, ele diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Versículo 20, ele diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, meu amado, ninguém, mais uma vez, Paulo faz a sua conotação de que ninguém é justificado por obras da lei. Porque quanto mais eles vivem nesta prática, mais manifestará obras da carne. Quanto mais eles praticam as obras da lei, eles vão praticar as obras da carne. Veja aqui, queridos, no versículo 24, ele diz: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Quer dizer que a igreja é justificada graciosamente, não por mérito, não por fazer alguma coisa, mas graciosamente ela foi justificada pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 28, ele diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da... Então quer dizer que você, meu amado, foi justificado independentemente das obras da lei. Quer dizer que não precisa a igreja praticar, meu amado, para ela ser justificada. Ela foi justificada pela obra de Jesus Cristo. Queridos, quando mostramos aos religiosos, aos que dizem serem crentes essas verdades, eles dizem: não é dessa forma. Primeira coisa que ele vai dizer para você: não é dessa forma. Quando você fala que o eleito, que é um predestinado, que está salvo, eles questionam: não é desse modo? Então, queridos, eu tenho que fazer, meu amado, sacrifício. Automaticamente é a resposta que eles dão para nós. Por quê? Porque eles acreditam
que Jesus fez e que, por Jesus ter feito, eles têm que fazer também. Eles não compreendem que Jesus estava no cumprimento da lei e ele veio como gentio. Não, ele não veio como gentio, meu amado. Ele veio como judeu. E como judeu ele tinha que cumprir as cerimônias, os rituais. Ele teve que passar pelo batismo para cumprir o ritual que existia. Muitas vezes subiu o monte. Jerusalém é altos e desce. Muitas vezes ele passou madrugada no monte. Aí então, por passageiro passar madrugada, eu tenho que fazer isso. Mas isso é errôneo, porque Paulo disse que a nossa justificação é independentemente das obras da lei. Então você não vai ser justificado porque Jesus, meu amado, fez e você tem que fazer. Você é justificado porque ele fez os 100% graciosamente. Amados, o apóstolo é claro quando afirma que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Por isso, querido, nós que viemos nesse altar, não induzimos a igreja a fazer sacrifícios intermináveis. Você não vai ouvir aqui nenhum ministro levar a igreja a praticar sacrifício, a fazer sacrifício. Mas ensinamos a igreja a viver a misericórdia. Ensinamos a igreja a viver o amor. Ensinamos a igreja a viver a justiça. Porque é esse sacrifício que o Senhor pede da igreja. É esse sacrifício. É esse sacrifício que eu devo apresentar a Ele. Veja em Miqueias, livro do Velho Pacto. Miqueias, livro de Miqueias, capítulo... Miqueias está depois de Jonas e antes de Naum. Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, versículo 6. Miqueias, capítulo 6. Você vai encontrar Daniel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Miqueias, capítulo 6, versículo 6. Ele diz: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Isso era na lei. E ele perguntou: com que eu me apresentarei ao Senhor? O que eu levarei ao Senhor? Versículo 7. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Vocês vejam que foi tudo pergunta deste profeta, né? E ele, versículo 8: ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com os teus. Então, meu amado, esse é o sacrifício que era já apresentado aos judeus. Mas como o nosso ministro de manhã falou aqui, que eles não observaram a lei, eles praticavam as obras que Moisés induziu a eles praticarem. Mas veja que o que o profeta fala nesta indagação, nesta pergunta, com que eu apresentarei ao Senhor? O sistema religioso, você diz logo o quê? Que
que você tem que apresentar, meu amado, sua conta bancária, seu salário mensal. Né? Se você não apresentar, você está fraudando, você está roubando a Deus. Mas esta é a declaração que Deus dá para a sua igreja, que ela deve apresentar-se, meu amado, ao Senhor, praticando a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. É esta prática que Deus quer da igreja, meu amado, que não é ensinada, a igreja não é ensinada a fazer isto, a igreja é ensinada a fazer o contrário, a vir em busca de algo de Deus, a cobrar a Deus, a colocar Deus na parede. É isso que a igreja é ensinada. Mas a igreja tem que ensinar, meu amado, o modo correto de apresentar-se a Deus. Como eu devo me apresentar ao Senhor? Queridos, abençoados, Jesus, em momento algum do seu ministério, solicita à sua igreja sacrifício da lei, obras corporais. Pelo contrário, ele solicita a prática da misericórdia, da justiça, do amor, da humildade. Se nós formos para Mateus 5, você vai ver lá o relato de Jesus. O capítulo 5 de Mateus está lá, o relato, né, de Jesus, do que ele fala para a igreja. Então, amados, porque o sacrifício da lei jamais pode justificar a igreja de Cristo. Oséias, um pouco à frente, Oséias, depois de Daniel, capítulo 6, os profetas já falavam dos sacrifícios que a igreja tem que apresentar, meu amado. Oséias capítulo 6, versículo 6, ele diz, pois, Oséias capítulo 6, versículo 6, pois misericórdia e não... Então Deus não pede sacrifício da igreja. Nenhum tipo de sacrifício Deus pede à igreja. Pois misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus, quer dizer que Deus pede o que da igreja? Conhecimento. Conheça Deus. É isso que Deus quer que seus filhos entendam, que primeiro o conheçam. Aí ele diz, mais do que holocausto. Então, o conhecimento é primordial para a igreja não estar, meu amado, contrariando a Deus, oferecendo holocausto. Holocausto significa sacrifício. Não é? Os judeus, ele praticava esse tipo de expiação, oferecendo o animal até completar-se aquele sacrifício lá na fogueira, né? Queimando. Então, queridos, Deus quer de mim, de você, o conhecimento. Conhecimento de quê? De como vivemos ofertando a Ele em sacrifício vivo e agradável. Ofertando a Ele como sacrifício vivo e agradável. Observe que nesse mesmo livro, no capítulo 6, versículo 3, ele diz, olha, Oséias, capítulo 6, versículo 3, ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer não é as obras não, porque a igreja aplica o conhecimento em quê? Nas obras, e não no Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva seródia,
que rega a terra. Ele desceu, vai descer. Ele já desceu. Ele está na igreja, meu amado. Ele já veio. Ele cumpriu tudo que tinha que cumprir e hoje governa este universo e a terra com o poder da sua palavra. Ninguém pode frustrar o que Deus preparou para a sua igreja. Ninguém, meu amado. O que Ele preparou pode ser frustrado por alguém. Para finalizar, queridos, Deus não pede que pratiquemos os sacrifícios praticados pelos judeus. Ele pede que tenhamos misericórdia, conhecimento dele. É isso que ele pede da sua igreja. Finalizando, em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, versículo 14. Ele diz, leu 12. Jesus, porém, tendo oferecido até amanhã. Quer dizer que até amanhã, igreja? Tendo oferecido para um único pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ou seja, ele voltou ao seu poder, à sua forma, à sua essência original. Ele voltou à sua essência original, um ser espiritual. Quando diz assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então quer dizer que a oferta de Jesus foi de uma vez para e aperfeiçoou, meu amado, a sua igreja. Você não depende de amuleto de alguém, você não depende de rosa ungida, você não depende de óleo, você não depende de sacrifício de A ou de B. O sacrifício de Jesus aperfeiçoou a sua vida para sempre, aperfeiçoou a igreja para sempre. A igreja gosta, meu amado, de estar centrada em alguém. Ela não centra, ela não pauta a sua vida no cabeça, mas quer centrar em alguém aqui no salão. Ah, pastor, eu quero que você ore por mim. Ah, pastor, isso aqui. Tudo é o pastor. Ela não entende que ela está aperfeiçoada. Ela não entende que ela tem livre acesso ao Deus vivo. Que ela é, meu amado, coluna. Que ela é santuário do Deus Altíssimo. Queridos, você não deve viver dependendo de alguém, de um pastor. O teu pastor, eu digo, é Jesus. Eu estou com um pastor nesse momento agora, te instruindo, levando uma palavra. O pastor é Jesus, o pastor é eterno. Eu estou como um pastor a pastorear esse momento. Eu estou a pastorear. Eu não sou o pastor é Jesus. Ele é o teu pastor. E diz a você, igreja, você está aperfeiçoado. Você está abençoado, justificado para sempre, no nome de Jesus. Assim fala a Escritura, no nome poderoso de Jesus, meu amado. Uma forte palma ao nosso Salvador, Jesus Cristo.